Oi. Há algum tempo eu venho reparado uma coisa muito estranha que tem acontecendo comigo. Hoje eu vou falar sobre medo. O dicionário nos dá a seguinte definição para medo: é um sentimento de inquietação ante a vivência de uma ameaça real ou imaginária. É receio, é temor. Como assim? Medo é aquele sentimento que a gente tem quando nós ficamos em frente a algo que nos faça sentir ameaçado, que aquela situação não é uma situação legal. Então você sente receio daquilo. Não interessa o que for. Pode ser um bicho que você vê, pode ser uma pessoa, pode ser um inseto, qualquer coisa. Mas o medo é aquele sentimento que você tem quando você se encontra em determinada situação e você não quer passar pelaquela situação e você teme o que pode acontecer com você diante daquilo. Eu gostaria de falar sobre isso porque é mais um desabafo do que qualquer outra coisa. Eu acredito que nós temos dois tipos de medo. O primeiro tipo de medo é aquele medo que é um medo natural, é um medo que nós próprios temos. É aquele medo que impede você de pular de um penhasco para poder saber se é legal sim ou não. É aquele medo que impede você de atravessar na frente de um carro porque você está com pressa de ir para outro lado. Os dois medos são o medo de morrer ou de altura, e o outro é o medo de morrer também e o risco que você corre atravessando. Esse medo, eu acredito que é para você poder conseguir sobreviver. Você vê um animal perigoso, por mais bonitinho que ele seja, você não vai lá e acariciar só porque ele é fofo. Não, você tem que ter medo. Então o medo não é uma coisa totalmente ruim, é uma autodefesa do corpo. Eu acredito que seja para isso que ele serve, porque eu não vejo outro motivo pra gente sentir medo. O segundo medo do qual eu tô falando são os medos adquiridos. Como assim medos adquiridos? Essa parte do medo é aquele medo que você tem de balanço, de uma determinada espécie de animal, de um objeto, de qualquer coisa assim. Porque por algum trauma, por algum motivo você começou a sentir medo daquilo. Por exemplo, tem gente que já foi mordido por cachorro. E porque já foi mordido por cachorro, morre de medo de qualquer cachorro. Pode ser o mais manso, o mais fofo, o que for. A pessoa vai sentir medo e ela não vai querer se aproximar. Porque isso é um trauma. Observem. A definição do dicionário para trauma é lesão produzida por agentes físicos, psíquicos e etc. Você pode assistir um filme, tá? Vamos dizer que você assistiu Atividade Paranormal, que eu acho que é um dos filmes que mais assustam, assim, por mexer com espírito e essas coisas, que são coisas que nós não podemos controlar. São coisas que estão além do nosso alcance. Eu não sei se eu acredito ou desacredito. É outra coisa também que é meio imparcial pra mim. Mas você assiste um filme daquele e você se encontra numa situação parecida com aquela, você vai ficar com medo. Porque você vai se lembrar do filme. Isso é uma coisa da sua mente, é psíquico. Talvez nem aconteça nada, talvez nem tenha nada. Mas por você ter assistido um filme em que aquela situação acontece, você vai ficar com medo. Porque você vai se lembrar exatamente daquela cena. Eu tenho medo muito característico. Eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de tudo. Eu não tô falando de sentir medo de bicho ou de inseto. A não ser que seja uma galinha ou um grilo. Eu tô falando de um dos meus medos adquiridos. Eu tenho medo de praticamente tudo. Sair comigo é altamente insuportável. Sabe por quê? Porque eu já fui assaltada 1, 2, 3, 4. Eu já fui assaltada 8 vezes. Não sei se são 8 ou se foram 9, mas são muitas vezes para uma pessoa só. Então eu tenho medo de bicicleta, moto, carro e de gente. Tenho medo de rua escura, de sair de noite, de sair de dia. Tenho medo de gente parada, gente andando, principalmente gente correndo. Sair comigo é uma tarefa muito árdua para os meus amigos. Inclusive, eu peço até desculpa a eles, porque eu sei que é insuportável. É um medo que me consome tanto que se eu saio na rua, eu fico olhando para trás o tempo todo, olhando para os lados. Se eu encontro com uma pessoa mais de uma vez, por coincidência ou por qualquer coisa assim, eu já acho que essa pessoa vai fazer alguma coisa. E olha que engraçado, hoje eu saí, e aí quando eu tava voltando para casa, eu tava andando numa rua, né, que é movimentada aqui da minha cidade. Tinha um rapaz, e aí ele olhou pra mim, e aí ele começou a andar atrás de mim. Agora imagina, uma pessoa apavorada como eu, andando numa rua que tem pouca gente no momento, com um rapaz andando atrás de você. Uma das coisas mais apavorantes que aconteceram comigo nas últimas semanas. Eu tenho tanto medo que sair de casa pra mim é uma coisa
muito impossível, muito rara, tá se tornando cada vez mais rara. E eu tenho receio de que se torne maior. Eu tenho medo do meu medo. Tem noção da complexidade? E engraçado que parece que quanto mais medo eu sinto, mais as coisas acontecem para que eu sinta mais medo. Quer um exemplo? Se eu tô numa rua, tá, à noite, e eu tô vindo pra casa, uma pessoa surge do nada e começa a andar na minha direção. Uma bicicleta passa muito perto de mim. Uma moto vem na minha direção. Essas coisas me apavoram. Você não tem noção do que é isso. E os meus amigos, parece que eles não compreendem esse tipo de coisa. Porque quando eu ando com eles, a gente tá numa rua deserta, eles ficam mexendo no celular. E fica aquela luz incandescente na escuridão, sabe? E aquilo ali parece um farol. Venha e me roube. E eu sou muito chata, eu fico muito chata nesse tipo de situação. Eu fico falando, desliga o celular, guarda esse celular, esconde esse celular, tá vendo gente e tal. Eu fico apavorada e a pessoa que tá junto comigo se apavora mais ainda. E a cada vez que eu saio, isso tá piorando, já tá muito além, entendeu? Tá uma coisa tão louca que eu tenho reparado algumas vezes antes de dormir. Eu sinto tanto medo, que às vezes eu fico imaginando coisa. É angustiante. Parece engraçado, mas é muito angustiante. Ninguém tem noção do que é você tá deitado, tentando dormir, sei lá, 11h30 da noite, você começa a imaginar que vão vir aliens te raptar, que alguém vai invadir a sua casa, que vão saltar a janela e vão te roubar, que vão te sequestrar, que vão derrubar um muro, que alguém vai cair pelo telhado e vai atirar em você ou fazer qualquer coisa. Parece muito estranho, principalmente a parte dos aliens, mas o que eu tô falando é sério. É totalmente ridículo pra mim no outro dia lembrar que eu não tava conseguindo dormir porque eu tava imaginando que tinha algum ser escorado aqui no telhado, alguma coisa, olhando pra mim pela janela do quarto. Tem noção do quão ridículo isso soa? Agora imagina pra mim que sou obrigada a conviver todos os dias com isso, que sou obrigada a passar todos os dias imaginando que vai vir alguém, que vão vir me raptar, que tem alguém me olhando, que vão roubar a minha casa, que vão entrar na minha casa, que tem alguém me seguindo pela rua, que estão me perseguindo de bicicleta, que estão vindo atrás de mim de moto, que qualquer pessoa na rua pode fazer mal pra mim, que a qualquer momento eu vou ser assaltada e vão me derrubar de novo no chão. Porque da última vez que eu fui roubada, me derrubaram e me machucaram muito. Foi muito horrível e eu voltei pra casa totalmente arrasada. Ainda mais quando você tem a desconfiança de que aquilo não era um assalto premeditado, era uma coisa de tipo, tamo aqui, vamos fazer. Eu sou uma pessoa que tenta o máximo possível não deixar transparecer essas coisas, mas a cada dia que passa tá ficando pior. Eu não vim aqui exatamente falar sobre os medos em geral, eu vim falar dos meus medos. Depois eu gravo algum vídeo falando sobre todos os medos que pode ter, mas esses são os meus. É uma coisa muito complicada. Eu escondo o celular, sabe, dentro da calça, com medo de alguém venha fazer alguma coisa. E mesmo quando eu não saio com nada, eu tenho muito pavor de passar pelaquela situação tensa de alguém tá ali te roubando ou tá tentando fazer alguma coisa. De todos os assaltos, só um foi bem sucedido até hoje. E isso faz anos. Depois de ter passado uns 3 anos do primeiro assalto, veio um atrás do outro. E o mais estranho disso tudo é que todos os assaltos, a não ser um, foram perto da minha casa, próximos, tipo muito perto. Todos eles, menos um, foram de bicicleta. Agora imagina o meu medo de uma pessoa de bicicleta. Não interessa quem for, não interessa pra mim se for trabalhador, se for realmente um cara que tá mal intencionado, se for um cara de terno em cima do terno. Se for um cara de terno em cima do terno. Se for um cara de terno em cima da bicicleta, eu vou sentir medo. E é inevitável pra mim. Muita gente não percebe que realmente é um medo. Tem gente que acha que, sei lá, que é prevenção. Como você é traumatizado. Mas ninguém sabe o que se passa comigo quando eu tô andando na rua com alguém e essa pessoa quer passar por uma rua deserta. Ou quando eu tô com os meus amigos e eu imploro, porque eu realmente imploro, pra eles poderem guardar o celular pra evitar uma coisa pior e eles não guardam. Não que eu esteja pedindo pra todo mundo se submeter à minha vontade. Mas, sei lá, cara, eu tô tentando superar, sabe? É difícil, é muito difícil. As minhas noites têm sido cada vez piores. Agora deu uma melhorada e tal, mas se eu deito na cama e eu tô com sono e eu durmo, eu fico acordada e é nesse momento que as piores coisas acontecem comigo. Eu acredito que com um tratamento correto, eu possa vir a superar esse tipo de coisa. E não só eu, qualquer pessoa que sente medo, seja lá do que for. Seja de cachorro, de gato, de aranha, de grilo, de qualquer tipo de inseto, de qualquer tipo de animal, de qualquer tipo de pessoa, de qualquer coisa. Ela possa superar isso realmente. Só que ela precisa de um acompanhamento. E precisa principalmente do apoio daquelas pessoas que estão ao seu redor. Eu sei que muita gente possa ter se identificado com algum tipo de medo ou alguma coisa. E eu espero que vocês realmente tenham entendido o que eu quis falar quando eu disse medos adquiridos. Não é um medo que você já nasce tendo para sua defesa, é um medo que a sociedade faz que você sinta, ou que
as situações por qual você passa acarretam nesse trauma pra você. Eu quero muito um dia chegar pra vocês em vídeo e falar assim, olha, eu saí na rua hoje, não fiquei olhando pra trás que nem uma louca, parecendo que eu tava em uma missão impossível, olhando pra um lado pro outro, ou que eu fiquei sendo chata, insuportável, fiquei com medo de andar na rua só. Eu não falei nem metade do que eu queria falar, mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir a mensagem que eu queria. É só. Oi, gente. Eu queria muito agradecer a todo mundo que está assistindo ao vídeo, que está esperando por uma nova atualização, que está acompanhando as minhas histórias, que está comentando, que está compartilhando e que está me ajudando a poder tocar isso aqui pra frente. Queria agradecer muito a vocês mesmo, de verdade. E vamos que vamos, gente. Tamo nessa junto. Eu espero que vocês continuem assistindo aos vídeos, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e principalmente comentem aqui embaixo quais são os medos de vocês, do que você sente medo. Se você tem alguma sugestão, deixa a sua ideia aí embaixo também. Quem sabe o seu tema não é o próximo. Obrigada a todos. Beijo. Tchau.